Vamos passando para o próximo assunto agora, que aí o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, fizeram ele e olha, não foi poucas vezes. 4-1 para o Fluminense, mas com uma propriedade gigantesca para cima do Flamengo. E aí sobra para esse senhor que está aparecendo do lado direito da tela, né? O Vitor Deportivo Pereira, né? O Wilson Anderson também. No sorteio da Libertadores, Celinho, toda vez que apareceu o Deportivo Pereira, a gente falava o Deportivo Vitor Pereira, Vitor Pereira, Vitor Pereira. Esse nome colou, ele gruda na cabeça. E ontem o Flamengo perdeu. Não sou de contar Taça Guanabara, confesso a vocês. Mas eu vou contar nesse caso. Perdeu a quinta disputa de título em 4 meses, menos que isso, de competições, claro. E assim, a batata tá assando e ele falou que tá só no começo de trabalho. Anderson, Celinho e Wilson. Até onde vai VP no Flamengo? E esse Fluminense tem futebol para brigar por talvez um Brasileirão ou talvez um título de Copa do Brasil esse ano? Porque tá jogando bem. Cara, pra mim o Vitor Pereira não tinha ficado nem pra pular carnaval no Rio de Janeiro, meu. Pra mim, o começo da campanha do Vitor Pereira pra mim já foi um fiasco. Porque ele sai do Corinthians totalmente contrariado, né? Ele sai do Corinthians inventando uma desculpa pífia pra poder cancelar o contrato, cancelar a renovação. E é inevitável que isso daí perde teu respeito, cara, dentro do vestiário. O pessoal fala, tudo bem, ele veio pro Flamengo, mas olha a desculpa que o cara deu. O jogador não é bobo. Os jogadores do Flamengo disseram. A gente conversou com o pessoal do Corinthians para entender como funciona o Vitor. E se a gente pegar um retrospecto de justificativas dele desde o Corinthians, eu não tive tempo para poder treinar, eu não tive reforços, o elenco não é tão bom, o Roger Guedes não volta para marcar, não pode jogar Yuri Alberto e Roger Guedes juntos. Sempre tinha uma desculpa diferente. Agora no Flamengo, teve um mês para poder trabalhar durante o começo do ano. Nessa final do Carioca, que ele teve vantagem de 2-0, teve uma semana para poder trabalhar. Mas o que acontece? Vai justificar o quê? Vai falar que a sogra entrou na UTI de novo? Não pode, pô. Um dos melhores times da América, meu, só perde pro Palmeiras na questão de qualidade. Não tem justificativa para você não entregar um título que tava ganho. Vamos concordar que tava ganho. O Fernando Diniz foi expulso no último jogo. Não era uma coisa normal assim do Fluminense. Tudo bem que o jogo da volta era do mando do Fluminense, mas não faça tanta diferença. No Rio de Janeiro as torcidas são juntas. Então, se perder um título desse, jogando num estádio como que é o Maracanã, com um time como é o do Flamengo nas mãos, cara, diz muito mais sobre o trabalho, sobre o profissional que você é, do que pela qualidade das peças que você trabalha, sabe? E agora respondendo a outra pergunta. Cara, pra mim o Fluminense, ele tem uma quantidade de jogadores, uma certa qualidade no elenco que favorece o estilo de jogo que o Diniz prega, sabe? Ele tem uma boa qualidade de passe, é um time que não precisa e nem corre tanto. Se você for olhar, ele tem 2 ou 3 peças que são mais de velocidade, o resto estão mais cadenciadas, elas gostam mais de tocar a bola. E como faz a diferença de você ter um cara que tem qualidade e sabe muito bem como jogar futebol, né? O Marcelo chegou, o pessoal falou, não vai jogar nada, tá fora de forma, não sei o que, vai e vem. O estilo de jogo proposto pelo Diniz tá tão bem aceito dentro do Fluminense que mesmo ele estando fora do campo, ele foi expulso no jogo da ida. Os jogadores mantiveram aquele estilo de jogo. Você pode ver que o gol do Fluminense tem a assinatura total do Diniz, cara. Parece gol de videogame. Você consegue ver que os jogadores entendem muito bem. Para mim, o Fluminense tem o segundo melhor meio-campista do Brasil, que, na minha opinião, é o Paulo Henrique Ganso. Eu defendo isso. O Ganso, para mim, é um dos melhores meias que o Brasil tem, brasileiros. Então, um estilo de jogo com muita qualidade de passe, pessoal com muito bom tempo de bola e visão de jogo, se mantiver isso, para mim, o Fluminense tem chance de brigar não só por Campeonato Brasileiro, mas, na minha visão, também tem chance de brigar por Libertadores, Vitor. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que pelo menos tem chance de chegar. Eu acho que a questão do Fluminense, só começando no final, do Fluminense é muito mais, talvez um pouco de tradição, e se envolve também times como Corinthians, que não nada a ver com grandeza, tá falando tradição mesmo na competição, que acaba às vezes sucumbindo em jogos que não deveriam sucumbir se fossem outros times. Por exemplo, o Boca Juniors ganha jogos que às vezes com o elenco que ele tivesse na camisa do outro time ele perderia.
mas como é o Boca, ele vence. E o Fluminense, ele não tem isso. Como eu disse, assim como o próprio Corinthians e outros times que não tem tanta tradição na Libertadores. Então, acho que isso dificulta um pouco o Fluminense da disputa. Mas, se você for ver em tempo de estilo de jogo, na questão de como desempenha, para mim, com certeza, tem frente para ganhar em qualquer um desses campeonatos. Mas aí é muito longo, né? A gente está falando lá para novembro, então é só perspectiva. Mas falar sobre a questão do Flamengo, porque o Fluminense a gente vai falar um pouquinho mais depois na dinâmica. Sobre o Flamengo, eu vejo muito a questão. Primeiro, pedir perdão para a audiência, né? Vamos começar pedindo perdão para a audiência. Semana passada eu falei assim: o Flamengo chegou num fundo do poço que não tem mais para onde cair. E realmente, eu não esperava que tinha como cair mais. E caiu, mas caiu muito feio. Assim, foi uma das derrotas mais feias que eu já vi, assim, porque a gente começou, quem tá assistindo, não sei se todo mundo tá assistindo, mas na hora do jogo, você começou a pensar, pelo menos na minha parte, na questão do geral, do tipo assim, 2-0 vai pros pênaltis, 3-0 da Fluminense e tal, mas a gente tava esquecendo o que a gente tava vendo. A gente tava vendo um 4-0 massacrante, assim, foi uma paulada. A gente tava vendo um time muito bem treinado, uma diferença de estilo de jogo absurda, e eu sou um dos maiores defensores de estilo de José Mourinho, reativo e etc., que não tinha. O Flamengo não era reativo nem defensivo. O Flamengo era um time aleatório contra um time bem treinado. Então, assim, foi absurdo, era um catado o Flamengo. E aí o Vitor Pereira, ele consegue, para mim, primeiro, a gente não teve tempo de falar. O Abel Ferreira poupa na Libertadores, na quarta-feira, pensando em reverter um resultado que ele reverte. Beleza, não vamos ser resultadistas, vamos pensar. O Flamengo, ele poupa na Libertadores depois de ter um bom resultado e ter uma pressão muito maior no interior, no interno, do que o Palmeiras tinha. O Flamengo não tinha por que poupar. O Flamengo não tinha necessidade alguma de poupar. E o pior, o jeito que o Flamengo poupou, depois colocando jogadores ali, beirava assim, beleza, eu poupei, me arrependi, eu tô desesperado. O Palmeiras não, o Palmeiras perdeu do Bolívar, é difícil pegar os caras lá, sabe, altitude, etc. Então, assim, foi totalmente diferente. Mas, gente, quem foi que o Fluminense joga fora de casa contra o time do Thiago Nunes, Sporting Cristal? Tava com o time misto quase titular. Não poupou. E joga 10 vezes mais do que o time que poupou. Que estratégia é essa? Então, assim, foi absurdo, de verdade. Foi uma das derrotas mais absurdas que eu vi dos últimos anos, porque, assim, o Vitor Pereira conseguiu transformar o Flamengo, que é o melhor time em termos de elenco, não em desempenho, mas da América. A gente pode colocar o Palmeiras, para mim, o Flamengo é melhor em termos de nome. Ele conseguiu fazer o time ficar abaixo de, assim, uma dezena. Eu coloco uma dezena de times na América à frente do Flamengo hoje. E não era isso. Antes o Flamengo brigava para ser top 3, top 2, top 1. Hoje ele está muito abaixo. E só a questão de informação, o Vitor Pereira, ele, segundo os portais, vamos colocar o nome, o Globo falou, né, que já teria decidido a demissão dele. Não tem oficial, o Flamengo ainda não oficiou, pelo menos acabei de ver aqui, não tem oficial no Twitter, nas redes sociais do Flamengo, mas já é visto que ele não vai treinar amanhã, que tem a multa de 15 milhões que o Flamengo vai ter que pagar para o Vitor Pereira. Contando tudo, fazendo uma somatória aí dos últimos treinadores, Paulo Souza, Rogério Ceni, milhões e milhões, dá cerca de 40 milhões só de rescisão que o Flamengo gastou dos últimos treinadores. É muito dinheiro. E 15 milhões do Vitor Pereira. Então, por enquanto, não saiu ainda, não é oficial, mas é basicamente óbvio que ele vai sair e não vai ser mais treinador do Flamengo. Pode falar, Celinho, você vai falar. Sabe o que tá esperando acontecer para o Vitor Pereira realmente sair do Flamengo? Tá esperando o boletim médico acontecer, tá em situação de observação, entrou na emergência, estão vendo o que vai fazer. Dependendo, pode ir pro quarto, se for pra UTI, ele sai. Vamos ver o que vai acontecer. Ele ou a sogra? Exato, a sogra, pô. E só comentando a questão que você falou do Fluminense, ele não poupa tantos jogadores, mas esse é um dos benefícios que o Diniz tem dele fazer um jogo mais cadenciado. A gente até brincou no nosso grupo falando que, pô, os jogadores não saem nem com o uniforme suado. É aquela famosa história que a gente vê mais os jogadores da Várzea falando. Não é o jogador que corre, é a bola. Isso daí você vê que eles não cansam tanto jogando bola. E é isso que acontece, cara. Você consegue usar um jogador mais aqui, outro jogador mais ali. Você não precisa poupar no jogo X, porque vai ter que usar no jogo Y. Eu acho bacana essa dinâmica do Diniz de conseguir tirar o melhor dos jogadores, mas não esgotando fisicamente eles. E eu acho que isso é importante para um campeonato de longo prazo, que nem a gente estava falando, sabe? E o Fernando Diniz, né? Muitos portais aí também falaram: é o primeiro
título do Fernando Diniz. Não é o Fernando, não é o primeiro título, não. Tem que respeitar ele, que ele ganhou 2 Copa Paulista pelo Votorati. Tem que valorizar bastante. E, inclusive, ganhou uma 3 pelo Paulista de Jundiaí. É o 4º título da carreira do Diniz. Eu confesso que eu não sou o grande fã número 1 do futebol do Fernando Diniz. Mas o trabalho que ele conseguiu colocar no Fluminense, agora sim eu posso falar. Ele conseguiu superar o trabalho dele no Osasco Aldax. Parabéns, Fernando Diniz. Fala, Vitor. Diga. Mas o que acontece? O que acontece? O Fernando Diniz sai de um time e o time fale? No Votorati ele foi, o time faliu. Osasco, Aldax, tá indo pra 4ª divisão. Fluminense tem que abrir o olho, hein? O São Paulo também. Nossa. O Santos, não pode. Cancela, ele passou no Santos também. Caramba, é verdade, hein? Vale a ressalva que Fernando Diniz passou pelo Santos também. Isso. Mas eu acho que esse é o começo de uma boa história em grandes clubes, né? Claro, esse foi o primeiro título em um grande clube, que é o Fluminense, e um título muito importante, que é o Carioca, inclusive, que tem que valorizar por esse começo de ano e tem que valorizar por ser contra o Flamengo também. Foram as últimas 4 finais, inclusive, entre Fla-Flu ou Flu-Fla, e o Fluminense ganhou as últimas 2. O Flamengo ganhou em 2021, o Fluminense ganhou em 22, 23, e começa um ano que tem que ser melhor que o ano passado, porque ano passado foi fracasso atrás de fracasso do Fluminense, que só conseguiu dar uma resposta no final do ano, garantindo também a vaga para a Libertadores pelo brasileiro, porque caiu na pré-Libertadores, caiu na fase de grupos da Sul-Americana, então não pode repetir isso novamente. Esse título carioca dá um gás legal para esse restante do ano. Ô, Vitão, antes de passar para o Anderson que vai falar, só um detalhe que eu acho interessante também, né, sobre o Vitor Pereira. Quando a pessoa não se ajuda, essa questão de tirar o Gabigol é outra bizarrice. Ele consegue se afundar. Às vezes você tem algumas situações que você tem que tentar fazer sabe, a boa vizinhança. Não é minha convicção, mas eu não vou me queimar. E parece que ele se queima. Ele colocou o Everton Ribeiro e o Gabigol no outro jogo no banco, depois ele começa com o Gabigol, o Everton Ribeiro na reserva, depois ele tira o Gabigol, coloca o Everton Ribeiro. Assim, é umas coisas ilógicas. E o Celinho lembrou muito bem no primeiro comentário dele. Na época do Corinthians, quando a gente estava cobrindo o Corinthians, a gente via, ele falava umas coisas e quando a gente fica encantado com um treinador, e muitos estavam encantados com ele, porque ele falava diferente e tal, etc. O Vitor Pereira sabe o que está fazendo. Mas você vê o Lázaro, que não é um treinador de longo prazo, sim, que tem 1 ano de carreira e começou agora. O Lázaro, ele coloca o time do Corinthians para jogar, primeiro, mais bonito, lógico que, obviamente, jogando o Paulistão, não jogou ainda, a gente tem que testar muito o Lázaro, mas, por enquanto, jogando mais bonito que o Vitor Pereira, e ele fez testes como o próprio Yuri Alberto e o Roger Guedes juntos. Alguém imagina essa dupla fora do Corinthians titular hoje? Não, e ele falava que não podia jogar. E outro, ele falava que o Juliano e o Renato não podiam jogar. O Lázaro colocou o Juliano de segundo volante e colocou o Renato Augusto de meia. Então, assim, eram algumas situações que ele se colocava, que o Fagner jogava com ele, o que o Fagner joga hoje sem ele. Ele fez, né, a única coisa que ele fez bom pro Flamengo para mim, que a gente que revelou, autor do gol do Flamengo ontem, foi Ayrton Lucas. A gente revelou Ayrton Lucas aqui quando falou que ele jogaria no Real Madrid. Mas, enfim, a única situação boa do Flamengo hoje, do Vitor Pereira, é o Ayrton Lucas. Então, quer dizer, ele treina só o cara separado. É isso. Antes de falar do Fla-Flu, queria ressaltar uma coisa. Esse é o 6º treinador que o Flamengo demite, entre aspas, né, porque ainda não oficializou, desde a saída do Jorge Jesus, somando esses 37 milhões, 40 milhões em multa rescisória. Isso mostra uma coisa, para mim, o problema do Flamengo não é o treinador apenas. Porque, botar toda a culpa no Vitor Pereira é muito fácil. Do mesmo jeito que era fácil botar toda a culpa no Renato Gaúcho, no Domenech, no Paulo Souza. É muito simples você falar, tem que trocar o técnico. São os mesmos jogadores. Por que só o técnico tem que ser trocado? Eu acho que o Flamengo paga por um erro que muitos outros clubes no mundo pagam. Grandes clubes, como o Barcelona, muitos outros, que ganhou tudo com aquele time e persiste com aqueles mesmos jogadores. Não busca uma renovação, que é uma coisa que eu vejo a grande diferença entre Flamengo e Palmeiras é essa. O Palmeiras ganhou tudo, com muitos jogadores. Chegou uma época que falou, valeu, obrigado, vocês são ídolos aqui, vocês ganharam tudo, mas a gente precisa de renovação. E quando você mantém a mesma galera por muitos anos, vão se formando várias panelas, porque dizem que lá no elenco do Flamengo tem muitas panelas,
jogadores que não falam com o outro, que não tocam a bola pro outro, jogadores que mandam mais do que o técnico no vestiário, que escolhe quem vai jogar, quem vai deixar de jogar. Então acho que isso pega mais do que só o técnico. É muito simplista você falar, manda o Vitor Pereira embora, contrata de volta o Jorge Jesus. Qual a garantia de que o Jorge Jesus vai voltar e os jogadores não vão derrubar ele? Porque é muito estranho você ver que um cara tá jogando muita bola, tipo o Arrascaeta. Ele jogava muita bola 2 anos atrás e agora o Arrascaeta não consegue jogar 5 jogos seguidos. Porque ele sempre se machuca. Tem que olhar o histórico. Por que ele se machuca toda vez? Porque tem muito jogador que se machuca e o problema não é nas 4 linhas. O problema vem de fora. Então são muitos aspectos que tem que ser analisado no Flamengo, que não é só trocar o técnico. Porque a diretoria é omissa. A diretoria do Flamengo faz a mesma coisa que eu acredito que o Palmeiras fazia na gestão do Alexandre Matos. A gente tá em crise. Contrata um jogador aí. Porque aí você cala a imprensa, o torcedor fica felizinho, você contrata um cara de peso, e é isso. Vai apagando o incêndio contratando jogador. Vai inflando mais o elenco, e possivelmente você vai rachar esse elenco. Porque você traz, sei lá, por exemplo, você já tem uma coisa que o Flamengo fez. Você já tem o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, você vai lá e contrata o Cebolinha pra quê? Tipo, vai reforçar o elenco. Mas o Cebolinha tem que jogar titular. E o Cebolinha vai cobrar titularidade. E o outro vai querer cobrar titularidade também. Então são problemas que você vai arrumando no seu elenco que você não consegue solucionar depois. Por isso que é uma coisa que até a gente falou aqui, que o Abel prefere trabalhar com caras que não sejam medalhões para não ter esse tipo de problema. Então eu vejo que o maior problema do Flamengo é o elenco do Flamengo. Não é um time ruim, não são jogadores, a maioria é craque, jogaria titular em vários times do Brasil. Só que quando você reúne muita gente assim, pode gerar mais problemas do que solução para você. Porque se você pega o Flamengo nos últimos anos, o Flamengo, você vai falar, o Flamengo ganhou vários brasileiros, se eu não me engano, 2 seguidos, ganhou Libertadores 2 em 3 anos, mas ganhou a que custo? Custando 40 milhões de multa de técnico, trocando 6 treinadores, e tipo, ganhou daquele jeito. Teve um brasileiro que o Flamengo ganhou, aquele do Inter lá, que o Edenilson fez o gol no finalzinho, que se não fosse o Cássio, o Flamengo não seria campeão. Então, são coisas que muitos títulos o Flamengo não ganhou jogando bem. Ganhou porque os outros eram tão inferiores que o Flamengo se arrastando com vários problemas, trocando de técnico, várias turbulências, foi lá e ganhou. E eu acho que o Flamengo precisa de uma reformulação por vários motivos. Eu acredito que tenha muitas panelas no elenco, tem muitos jogadores já acima da idade que está começando a ter a queda de rendimento. Por exemplo, o Everton Ribeiro é craque, mas eu acho que ele não aguenta mais jogar 60 jogos numa temporada. Eu acho que precisa de um substituto. Acho que o Flamengo precisa pensar nisso. Não só, vou trazer mais um medalhão. Você precisa se livrar dos seus medalhões para trazer outros jogadores e precisa mudar a mentalidade do grupo. Porque o que eu vejo do Flamengo é assim, esse time ganhou tudo em 2019, mas hoje é 2023, não é mais 2019. Então, são coisas que o Flamengo precisa mudar e a diretoria também tem que mudar a postura do Real Madrid pode esperar. Não é esse o foco do Flamengo. Os diretores do Flamengo preferem aparecer na mídia para falar, para se sentir maior do que o clube, do que pensar no futuro do clube. Eu acho que essa é a diferença do Flamengo pro Palmeiras, porque assim, você não vê o Anderson Barros dar uma entrevista zoando um rival. A gente nem vê o Anderson Barros falando. Eu nunca vi o Anderson Barros dando uma entrevista na minha vida. A Leila é quem mais fala e todo mundo ainda critica ela e nem assim ela menospreza os adversários. Então eu acho que são coisas que faltam pro Flamengo para voltar pros trilhos. Porque se chega um técnico melhor, se dá uma limpa nesse elenco, eu acho que o Flamengo volta a ser, para mim, o top 1 da América do Sul. E eu acho que também falta um pouco de profissionalismo, que nem o Anderson falou, cara. Quando parte dos jogadores a provocação, que nem saiu daquele vídeo do Real Madrid, pode esperar que sua hora vai chegar? Tudo bem, os jogadores estão ali, eles jogam bola, o jogador se provoca, normal. Mas quando parte da diretoria, pra mim começa a escancarar uma parte de falta de profissionalismo muito grande, cara. Porque você não tá só provocando o outro time. A partir do momento que você é diretor, você tem que manter um bom relacionamento com todos os times que estão à sua volta, cara. E quando você faz aquilo, por mais que você seja um diretor de futebol, que nem o Marcos Braz você não pode fazer isso, meu. Se é o Flamengo, você tá debochando do Real Madrid, vocês acabaram de vender um menino pro Real Madrid. O Vinícius Júnior saiu do Flamengo e foi pro Real. Vocês não podem fazer isso, cara. E, que nem ele falou, pode chegar o Guardiola no Flamengo hoje. Se a casa aí é um ponto delicado, Celinho. Cuidado onde você vai pisar, hein? Pode chegar o Guardiola no Flamengo. Pode chegar 2 Guardiolas no Flamengo. Vou melhorar. Se a casa estiver desarrumada, cara, não vai dar certo do mesmo jeito. Por quê? Vai trazer só cara velho, vai trazer cara que não aguenta jogar os 90 minutos, vai trazer cara que quer mandar mais que o próprio técnico, que nem
particularmente, eu não via necessidade de trazer um cara que nem trouxeram o chileno pra cá. Como que é o nome dele mesmo, gente? O Vidal. O Vidal. Eu não via necessidade de trazer ele, cara. Muito velho. Para um time que jogava que nem o Flamengo, que o Flamengo jogava um time mais de velocidade, quando você tem o Bruno Henrique, o Gabigol, na época que era centroavante, Everton Ribeiro, o Flamengo no contra-ataque, você podia falar, pô, vai sair gol, não tem jeito. Era um time rápido. Cada vez mais o Flamengo vai mudando o jeito de jogar. Na final do Carioca jogou com 3 zagueiros. O Flamengo quase nunca jogou com 3 zagueiros. E como que você joga com 3 zagueiros e fica tão blocado atrás que nem o Flamengo ficou? Não dá para poder entender. Eu queria entender como que funciona a prancheta do Vitor Pereira, porque se você tem 3 atrás e 5 no meio, não é para ter 5 no meio e 3 atrás. Ou então 8 atrás. Não faz tanto sentido, cara. E a partir do momento que você tem um cara, que é o Gabigol, tudo bem. O Gabigol, na minha opinião, ele já tá sentando em cima do status. Eu sou o príncipe Gabigol, eu ganhei o título de 2019, eu sou o cara. Para mim, ele já tá sentado nesse status aí há muito tempo, já tá tendo que provar um pouco mais de futebol pro Flamengo em si. Não deu certo como camisa 10. Ele é bom, se rendeu ao status de ter que voltar pro meio de campo para poder servir o Pedro, que estava numa fase melhor, mas não é a dele fazer o papel de camisa 10. Ele tem que dar um jeito de, ó, quero voltar pro ataque, faz uma dupla de ataque comigo com o Pedro, a gente se conversa, a gente toca a bola um pro outro, não sei. Mas, dito isso, você tendo o Gabigol, Everton Ribeiro, para você colocar ao mesmo tempo num jogo que você precisa pelo menos manter sua posse de bola para você não tomar uma virada que nem você tomou ontem, você tem que deixar esses caras em campo, meu. Você não pode deixar, por exemplo, o Thiago Maia e Gerson jogando juntos. Desde que voltou, o Gerson não desembarcou do aeroporto até agora, tá lá no Santos Dumont esperando alguém do Flamengo passar para buscar. O Gerson, desde que saiu do Flamengo, esqueceu o futebol na França, pô. Não adianta, o Flamengo tá vivendo de passado. A gente elogiou tanto o Flamengo na época de 2019, falando, ó, uma gestão que visa o longo prazo, o que que faz com o time, a gente tá vendo que o Flamengo vem acertando as dívidas, o Flamengo vem contratando bem, vem contratando legal, não sei o quê. Parou em 2019, ganhou a Libertadores, sentou em cima da Libertadores. O Anderson falou pra gente, o Flamengo vem ganhando alguns títulos agora, desde que começou esse fio de 2019, mas não vem jogando bem. A final da Copa do Brasil, se o Fagner não dá aquela paulada no travessão, talvez o Corinthians tinha sido campeão da Copa do Brasil. Não vou nem entrar no mérito do Matheus Vital, porque se o Fagner acerta, provavelmente o Matheus Vital nem bateria o pênalti. Na Libertadores, o Flamengo tá tomando uma pressão do caramba do Atlético Paranaense. Se o Pedro Henrique não faz aquele lance para ser expulso, talvez o Flamengo nem tivesse ganho a Libertadores. O Anderson falou, naquele jogo que teve Corinthians Internacional, que o Cássio virou o Cássio do Mundial de 2012 de novo. Salvou o Flamengo como se fosse o Corinthians, cara. Não o Grêmio, né? Ou como se fosse o Grêmio. Exatamente. Não dá para poder fazer uma coleção de títulos, cara, se você não joga tão bem merecendo ganhar. Se abre aqueles poréns. Tudo bem que o si é complicado, né? Eu falo que se eu tivesse roda, eu era um carro. Mas é o seguinte, se você não tá jogando bem, você não merece ganhar teu título, cara. Uma coisa é o que a gente falou agora há pouco. Não é quando você ganha, é como você ganha. Se você tá ganhando aos trancos e barrancos, manda todo mundo pra área, faz um gol, o goleiro faz gol de cabeça. Todo mundo vai falar, ó, o Flamengo ganhou, suado, hein? Se você joga, que nem o time de Jorge Jesus jogava, ia pra frente, propunha o jogo, tocava de lá, tocava de cá, envolvia o adversário, numa bola errada, pumba, ia pro gol. O pessoal fala, o Flamengo tá jogando bem, ó. Dá pra poder ver que tem uma qualidade no time. Mas o Flamengo tá perdendo isso, cara. O Flamengo contratou o Domenech, contratou o Paulo Souza, contratou o Dorival, contratou o Rogério Ceni, contratou o Vitor Pereira, e nenhum deles deu certo. É o que o Anderson falou, cara. É o mesmo time. A base do time é a mesma de 2019. Trocaram algumas peças, tudo bem. O goleirão lá voltou para a Espanha, o Diego Alves. Mas Felipe Luiz continua no time. Você ainda tem o Rodrigo Caio, você ainda tem o Gerson, tem o Gabigol, a Arrascaeta. Você tem todo mundo ali, cara. O problema deixa de ser de dentro do campo e passa a ser de fora. Concordo plenamente com o que o Anderson falou, cara. Quando você tá bagunçado fora de campo, dentro de campo começa a aparecer problema. O jogador começa a ter pubalgia 5 jogos seguidos, o jogador não pode jogar, tá cansado, não sei o quê. Aí você vai ver, você começa a abrir o Twitter e aparece
Fulaninho apareceu na balada de fulano, apareceu na festa de ciclano. Vidal faz live falando que jogaria no time chileno, aí começa um monte de coisa. Exatamente. O clima tá incrível, né? O clima tá incrível no Flamengo. Uhum. Você vê o Gabigol. O Gabigol, que sempre gostou de zoar os times adversários do Rio de Janeiro, perdeu a linha com o cara do Fluminense, meu. Pô. Que fase, hein, Flamengo? Que fase, meu Flamengo. Mas se você quer ficar bravo, você tem que ter motivo pra não ficar bravo. Se você deu motivo pro cara te zoar, agora vai ter que aguentar, não vai ter jeito. Exato. O Flamengo optou por trazer um técnico que já vinha sendo contestado, o pessoal do Corinthians aceitava pelo fato do Corinthians não ter tido anos passados muito melhores do que aquele, mas ninguém no Corinthians dizia, tá bom, Vitor Pereira, ó, unanimidade, melhor técnico do Brasil. O Flamengo, com o segundo melhor elenco do Brasil, tem que ir atrás de um técnico que sirva para isso. A falta de profissionalismo já ficou tão grande quando mandou o Dorival embora. Ganhou do jeito que ganhou, mas ganhou. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, enfim. Pelo menos por respeito ao cara, mantém ele no Campeonato Carioca e depois se tem um acordo, fala muito obrigado, não dá mais, daqui pra frente vou ver com outro. Mas o Flamengo deu chance pro azar, né? O Flamengo se deu ao luxo de querer pagar 40 milhões somando todas as multas para ter uma chance de ter um técnico que fosse extraordinário. E não é assim, né? A gente conhece bem o futebol, cara. Exato. E aí, só para o Vitão, pode passar para o Vitão, o que eu vejo na sequência, né? Tem alguns boatos. O Tite seria um dos boatos, mas já foi negado por parte do staff ali que ele não treinaria nenhum time nesse ano. Talvez no Brasil nenhum, na Europa pensaria, recusou uma proposta milionária, né, da Coreia do Sul. Parece que ele realmente não vai. Tem a própria questão de Jorge Jesus, que tá para rescindiu. Tem notícia que rescindiu, tem uma que tá para rescindir, enfim. Jorge Jesus que pode voltar para o Flamengo. Ele não rescindiu ainda não. Ele deu uma entrevista falando que ele conversou com o presidente do Fenerbahçe em fevereiro e que o final do contrato dele tá chegando agora no meio do ano, em junho. E aí ele falou que tá nessa renovação, então ele deixou em aberto, sabe? Eu não vou ficar e nem vou ir. Mas eu acho que se o Fenerbahçe chegar com mais dinheiro, ele fica. Esse é o meu feeling, assim. Foi assim na época do Benfica, lá que os dirigentes foram lá assistir o jogo do Benfica e Porto e tal, e acabaram levando aquele chapéu. Tem também o Galhardo, que tá no mercado. É um nome interessantíssimo, ele queria ir para a Europa, mas acabou não indo, por enquanto. O problema do Flamengo, ele tem que agir com uma rapidez, porque Chelsea, talvez Real Madrid, não sei se Liverpool, acho que mais difícil, mas alguns times vão ficar sem treinadores, então vai ser difícil nessa roda que tem ali, né? O Nagelsmann treinar aqui, coisas assim, mas brincadeira à parte. O Ancelotti, que é uma loucura, mas vai que o Ancelotti treina no Flamengo, brincadeiras à parte. Então, assim, para ele não ganhar concorrência da Europa, ele teria que agir com uma rapidez, primeiro que já está demorando muito na minha visão de oficializar o Vitor Pereira fora, porque parece que tá todo mundo já sabe, né? Menos o Vitor Pereira e o nota oficial, né? Mas acho que falta um pouco deles de ter agilidade, tentar já pegar um treinador, porque já tem fase de grupos e o Flamengo já começa com 5 jogos, sendo que um primeiro já foi derrota, né? Eu acho que além de trocar o treinador, o Flamengo tem que começar a se mover internamente. Eu vi que alguns membros da diretoria serão desligados também, não vai ser só a troca do treinador, porque tá escancarado que o erro não é só no campo, não é só campo e bola, o erro é externo. E eu acho que o Flamengo tinha que pensar em renovação no elenco. Pode falar, no meio do campeonato, assim, vai começar o Campeonato Brasileiro, agora você quer renovar. Eu acho que agora é o momento. Porque se você vai empurrando com a barriga até o final do ano, pode ser que o Flamengo chegue em dezembro e não ganhe nada. Não ganhe o Brasileiro, não ganhe a Libertadores, não ganhe a Copa do Brasil. Como pode ser que ganhe tudo, que os caras decidam jogar bola e carreguem o time nas costas. Mas assim, eu acho que pelo menos uns 2, 3 jogadores seria legal o Flamengo buscar empréstimo para eles, talvez uma venda, algo do tipo, no mercado do exterior, ou até mercado interno mesmo. Eu acho que precisa dessa renovação, igual o Célio falou. O Gabigol tá sentado no título de 2019. E não só ele, tem muitos jogadores que é visível que, tipo, o cara fala assim, sou ídolo aqui, eu sou intocável aqui, ninguém vai me tirar. E quando tira, faz careta, chuta uma garrafinha no banco, e aí joga mais pressão ainda no técnico que já é pressionado. Basicamente, todos os técnicos do Flamengo já chegam demitidos, porque o cara já tem 2 sombras. Ele tem o ano de 2019, que foi absurdo, daqueles jogadores que estão ali, e o Jorge Jesus,
Que, tipo, o cara perde 2 jogos, aí começa a falar, Jorge Jesus, ó o Jorge Jesus lá, tá balançando na Europa. Ó o Jorge Jesus, talvez ele possa voltar. Então o cara tem 2 fantasmas. O ano de 2019, que muitos desses jogadores viveram isso, e a presença do Jorge Jesus, que a qualquer momento pode estar no mercado. Só que ninguém para pra pensar que desde 2019 também o Jorge Jesus não deu certo em lugar nenhum. Tipo, ele sempre é mandado embora dos clubes que ele fica. Então é uma coisa que o torcedor também poderia ficar atento, que não é mágica. O Jorge Jesus não vai voltar e o Flamengo vai começar a jogar muito de novo. São vários fatores que influenciaram naquele ano. Então, mas isso que seria interessante, só rapidamente o que você falou, o que eu gostaria que acontecesse para libertar o Flamengo é o Jorge Jesus, né? É até engraçado a coisa bíblica, né? Jesus voltar para libertar o Flamengo, porque ele voltando, ele não iria, na minha visão, é muito difícil ele fazer a mesma sequência que ele fez. Ele tinha mais títulos, só para lembrar, mais títulos do que derrotas. Então ele tinha uma sequência absurda. Então ele voltando, o torcedor vai realmente falar, peraí, então nem Jorge Jesus deu certo, agora eu vou dar uma liberdade para o treinador trabalhar. Vitor Pereira começou errado em todos os sentidos, mas teve treinadores, inclusive o Rogério Ceni, o Renato Gaúcho, o próprio Dorival, que não tiveram oportunidade de trabalhar basicamente porque a sombra estava ali. Cara, o Renato Gaúcho foi mandado embora porque não ganhou a Libertadores. Tipo, a fala do torcedor do Flamengo nas entrevistas era assim, se ele não ganhar a Libertadores tem que mandar embora. Tem que mandar embora. E tipo, não fazia nem sentido. Manter, né? Não, essa frase é linda. Gostei muito, Wilson. Bom mantra, viu? Ó, rapaziada, mas falar um negócio pra vocês ficarem tranquilos aqui. O Vitor Pereira falou que ele acredita no futuro do trabalho dele, que ele tá vendo o resultado. Então pode ficar tranquilo que o Flamengo vai ganhar. Na entrevista, ô Vitor, na entrevista ele falou assim, mas tá indo aí, nem começou o Brasileiro. Aí o pessoal falou, mas isso aí é uma ameaça? Tá ameaçando a torcida? Porque, enfim, né, Vitão? Vamos lá, vamos tocar. Riscos e riscos, mas vamos fechar esse assunto, que aí vai ter os palpitômetros dos estaduais. Mas eu só queria falar, são 4 coisinhas rápidas. Primeiro, Gabigol não se tira de final, independente da situação. Você não se tira de final. E não é a primeira vez, semifinal de Mundial de Clubes, olha as substituições que o Vitor Pereira fez durante o jogo. Depois você vê o que aconteceu ontem, mesma coisa, o trabalho é mantido, o trabalho mantém. Ele mantém a mesma pegada, a de perder. Essa é a pegada dele. O Cano é monstruoso, é o melhor centroavante que tem no Brasil hoje. Fica a VP. Faça o L. Perfect.